O sol escaldante brilhava sobre o pátio de terra batida, onde dezenas de cavalos eram exibidos em um leilão rural. Os compradores, em sua maioria fazendeiros e criadores experientes, analisavam cada animal com olhares críticos, buscando os mais fortes, velozes ou promissores. O evento era barulhento e animado, com lances sendo dados rapidamente, assobios e acenos de cabeça determinando o destino de cada cavalo que entrava na arena. Porém, entre todos os cavalos apresentados naquela tarde, havia um que ninguém parecia querer. Ele estava no final da fila, amarrado de maneira solitária a uma cerca de madeira gasta pelo tempo. Seu pelo, outrora brilhante, agora era opaco e marcado por cicatrizes. Os ossos de suas costelas eram visíveis sob a pele fina, e seus olhos, que um dia poderiam ter carregado o fogo da juventude, agora pareciam apagados, como se houvesse desistido de esperar algo bom da vida. O leiloeiro chamou sua vez. Mas a empolgação que havia dominado o evento até então desapareceu. Aquele cavalo velho e magro não despertava interesse. Os compradores murmuravam entre si. Alguns riam de forma discreta. Outros simplesmente desviavam o olhar, já sabendo que não valia a pena gastar dinheiro em um animal que não serviria para corrida, trabalho ou reprodução. Aqui temos um cavalo forte, ou melhor, um dia já foi forte, brincou o leiloeiro, tentando arrancar algum interesse do público. Não é mais jovem, mas ainda pode servir para alguma coisa. Quem dá um lance? O silêncio foi constrangedor. Alguns segundos se passaram e ninguém ergueu a mão. O leiloeiro suspirou, ajeitou o chapéu e insistiu. Vamos lá, pessoal. Qualquer oferta já vale. Na beira da arena, um homem observava a cena em silêncio. Ele era um fazendeiro humilde, com botas gastas e roupas simples, que havia ido ao leilão apenas para acompanhar um amigo. Não pretendia comprar nada, mas ao olhar para aquele cavalo, sentiu um aperto no peito. Havia algo naquela criatura esquecida que o incomodava. Ele já havia visto muitos cavalos velhos ao longo da vida, mas aquele parecia diferente. Não pela aparência, mas pela expressão de resignação em seus olhos, como se tivesse aceitado o próprio destino sem sequer lutar contra ele. O fazendeiro sabia que não fazia sentido comprar aquele animal. Ele já tinha cavalos em sua propriedade e, mesmo que quisesse um a mais, havia outros muito melhores disponíveis. Mas por algum motivo não conseguiu ignorar o sentimento que crescia dentro de si. R$ 50, disse, levantando a mão. O leiloeiro pareceu aliviado, e os espectadores trocaram olhares surpresos. Alguém realmente queria aquele cavalo? R$ 50. Alguém dá mais? Perguntou. Mas não houve resposta. Ninguém queria competir por algo que consideravam um fardo. Vendido, anunciou o leiloeiro, batendo o martelo de madeira. O fazendeiro se aproximou do cavalo e soltou a corda que o prendia à cerca. O animal nem resistiu. Apenas abaixou a cabeça, aceitando seu novo dono como aceitara tudo nos últimos tempos. Enquanto caminhavam para fora do leilão, algumas pessoas cochichavam e davam risadas baixas. Jogando dinheiro fora, diziam. Só vai dar trabalho. Mas o fazendeiro ignorou os comentários. Ele não esperava muito daquele cavalo. Apenas queria lhe dar um lar tranquilo para terminar seus dias em paz, longe do desprezo que acabara de presenciar. O que ele não sabia era que aquele animal tinha uma história muito maior do que qualquer um ali poderia imaginar. O caminho de volta para a fazenda foi tranquilo, mas o fazendeiro não conseguia parar de olhar para o cavalo que caminhava ao seu lado. Agora que estavam longe do burburinho do leilão, ele conseguia observar melhor seus traços. O animal era grande, sua estrutura óssea revelava que já fora forte e imponente em outros tempos. Mesmo magro, sua postura não era a de um cavalo completamente derrotado. Havia algo nele, algo que o fazendeiro ainda não sabia explicar. Ao chegarem à fazenda, ele levou o cavalo para um cercado espaçoso e solto, deixando que se ambientasse. O animal não correu, não relinchou, não demonstrou medo. Apenas olhou ao redor, como se estivesse estudando o lugar. Você parece uma sombra do que já foi um dia, murmurou o fazendeiro, observando o cavalo com curiosidade. E assim, sem muito planejamento, o nome ficou. Sombra. Um nome simples, mas que parecia combinar com ele. Os primeiros dias foram dedicados a cuidar do novo morador. O fazendeiro alimentava Sombra com ração de qualidade. Dava-lhe feno fresco e garantia que sempre tivesse água limpa. Também tratou dos cascos e da pelagem,
removendo a sujeira acumulada. Era um processo lento, mas aos poucos o cavalo parecia recuperar parte do vigor perdido. No entanto, o fazendeiro começou a notar algo estranho. Apesar da aparência cansada, Sombra não agia como um cavalo comum. Ele prestava atenção em tudo ao seu redor, observando os outros animais da fazenda com um olhar atento, quase analítico. Diferente dos outros cavalos, que às vezes eram arrédios ou desatentos, Sombra parecia compreender cada gesto, cada palavra dita em sua presença. A primeira surpresa veio quando o fazendeiro, por impulso, estalou a língua para chamar Sombra. Para sua surpresa, o cavalo imediatamente ergueu a cabeça e caminhou até ele de maneira precisa, como se já estivesse acostumado a obedecer comandos sutis. Intrigado, o fazendeiro começou a testar. Assobiou de leve e Sombra virou as orelhas em sua direção. Moveu a mão para o lado e o cavalo seguiu o gesto como se estivesse acostumado a comandos silenciosos. "Você já foi treinado antes?", murmurou o fazendeiro, cada vez mais surpreso. Com o passar dos dias, novas evidências apareciam. Sombra nunca puxava a corda ao ser guiado, nunca empacava ao ser levado para diferentes áreas da fazenda. Ele obedecia sinais sutis, virava para a esquerda ou direita antes mesmo de o fazendeiro puxar as rédeas. E o mais impressionante de tudo, parecia entender emoções. Se o fazendeiro estava cansado, o cavalo se aproximava devagar, como se soubesse que não deveria exigir muito. Se estava animado, Sombra respondia com relinchos baixos, quase como se participasse da conversa. Aquela inteligência incomum começou a despertar uma pergunta na mente do fazendeiro: quem era Sombra antes de chegar ao leilão? Ele tinha certeza de que aquele não era um cavalo qualquer. Alguém, em algum momento, o treinou. Mas para quê? O fazendeiro sabia que ali havia um mistério a ser desvendado. Sombra não era apenas um cavalo velho. Seu passado escondia algo muito maior. Os dias na fazenda seguiam tranquilos, e Sombra já fazia parte da rotina. Ele se alimentava bem, estava mais forte e, apesar da idade, demonstrava uma energia surpreendente. O fazendeiro já não o via como um simples cavalo velho comprado por pena. Algo nele despertava cada vez mais curiosidade. Sua inteligência era incomum, seus movimentos eram precisos demais para um animal que deveria ter passado a vida em um pasto qualquer. A confirmação veio de maneira inesperada. Certa manhã, um dos peões da fazenda decidiu testar Sombra. O homem era experiente e, vendo que o cavalo já estava mais saudável, resolveu montá-lo para uma volta no cercado. O fazendeiro observava de longe, curioso, mas sem esperar grandes surpresas. O peão se aproximou devagar, colocou a sela com calma e subiu no cavalo. Tudo parecia normal, até que Sombra começou a se mover. Mas ele não agia como um cavalo comum. Em vez de andar de maneira relaxada ou hesitante, Sombra respondeu imediatamente aos comandos do peão com uma precisão impressionante. Seus passos eram firmes, seu trote ritmado, seus movimentos calculados como se tivesse feito aquilo a vida toda. E mais do que isso, ele parecia antecipar cada ação do cavaleiro, respondendo de forma tão fluida que mais parecia um dançarino seguindo uma coreografia ensaiada. O peão puxou as rédeas para a esquerda e Sombra virou de forma ágil, sem hesitação. Ao puxar para a direita, o mesmo aconteceu. Mas o que realmente deixou a todos perplexos foi quando o peão, apenas com um leve toque nas rédeas, sugeriu um galope controlado e Sombra respondeu com uma arrancada perfeita. Não havia tropeços, não havia desordem, apenas precisão. O fazendeiro cruzou os braços e estreitou os olhos. Havia algo ali. Ele sabia reconhecer um cavalo comum, e Sombra não era um deles. "Esse cavalo tem treinamento", murmurou. Mas de onde ele veio? O mistério começou a se aprofundar quando, naquele mesmo dia, um visitante apareceu na fazenda. Era um homem mais velho, da região, que costumava negociar gado e cavalos. Ao ver Sombra de longe, seus olhos se estreitaram, como se algo lhe fosse familiar. "Esse cavalo? Posso me aproximar?", perguntou ele ao fazendeiro. O fazendeiro consentiu, e o visitante se aproximou devagar. Olhou Sombra de cima a baixo, analisando cada detalhe. Então, seus olhos se fixaram em algo no flanco do cavalo. Ele franziu a testa, tocou o local e murmurou algo quase inaudível. "Eu sabia.
O fazendeiro se aproximou e seguiu o olhar do visitante. Foi então que percebeu a marca de ferro levemente apagada pelo tempo. Era um símbolo antigo, mas ainda visível. "Você reconhece essa marca?" perguntou o fazendeiro. O visitante assentiu lentamente. "Esse não é um cavalo qualquer. Essa marca pertence a um dos aras mais famosos do país. Os cavalos que vêm de lá não são apenas criados, são treinados para a elite das corridas equestres. Esse cavalo já esteve em lugares que você nem imagina." O fazendeiro olhou para a sombra com novos olhos. O mistério estava apenas começando. O fazendeiro não conseguia tirar a descoberta da cabeça. A marca no flanco de sombra indicava que ele havia vindo de um dos aras mais renomados do país. Um lugar conhecido por criar e treinar campeões. Mas como um cavalo com tal origem havia parado em um leilão de descarte esquecido e maltratado, a curiosidade virou necessidade. Ele precisava saber mais. Com a ajuda do visitante que reconheceu a marca, o fazendeiro conseguiu um nome. Um treinador aposentado que havia trabalhado naquele aras por muitos anos. Depois de alguns telefonemas e uma viagem até uma cidade vizinha, ele encontrou o homem. Ao ouvir a descrição do cavalo e ver algumas fotos, o treinador ficou em choque. Seus olhos se arregalaram e ele levou a mão à boca, surpreso. "Não pode ser, esse é o Cavaleiro Sômbrio." O fazendeiro franziu a testa. "Cavaleiro Sômbrio." O treinador respirou fundo antes de continuar. Esse cavalo foi uma lenda. Um verdadeiro campeão. Ele não era apenas um competidor. Ele era um dos melhores que já vi. Ágil, inteligente, disciplinado. Ganhou inúmeras provas e foi até para competições internacionais. O fazendeiro sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele sabia que havia algo especial em Sombra, mas jamais imaginou que estava diante de um animal tão extraordinário. Se ele era tão incrível assim, como foi parar naquele estado? O treinador abaixou o olhar, a voz carregada de tristeza. Um acidente. Ele estava no auge da carreira quando sofreu uma queda feia durante uma prova. Machucou-se gravemente. Os veterinários disseram que ele nunca mais seria o mesmo. Seus donos, que só viam valor nele enquanto vencia, decidiram vender-o. O fazendeiro sentiu um aperto no peito. Ele já havia visto aquilo acontecer antes. Animais tratados como meros investimentos, descartados quando não eram mais úteis. E depois disso, o que aconteceu com ele? Foi passado de dono em dono. Alguns tentaram recuperá-lo, mas sem paciência. Outros simplesmente o deixaram de lado. Até que um dia sumiu do radar. Nunca mais soubemos para onde foi. O fazendeiro respirou fundo. Agora entendia por que Sombra parecia carregar um peso invisível. Uma tristeza nos olhos que só agora começava a desaparecer. Ele havia comprado um campeão sem saber. E mais do que isso, havia resgatado um espírito quebrado. Um cavalo que já fora uma lenda, mas que o mundo escolheu esquecer. Ao voltar para casa, ele olhou para a Sombra com um novo olhar. Não via mais apenas um cavalo velho que precisava de um lar. Via um guerreiro que merecia uma segunda chance. O fazendeiro voltou para casa com um peso no coração e uma decisão tomada. Não permitiria que Sombra passasse o resto de seus dias como um cavalo esquecido. Ele merecia mais do que isso. Merecia respeito. Merecia um recomeço. A partir daquele dia, tudo mudou. O fazendeiro redobrou os cuidados com Sombra, garantindo que ele recebesse a melhor alimentação e tratamento possível. Ele reforçou sua baia. Colocou feno macio para que o cavalo pudesse descansar confortavelmente. E providenciou suplementos para ajudá-lo a recuperar as forças. Mas não era apenas o corpo de Sombra que precisava de cura. O fazendeiro sabia que, mais do que qualquer coisa, ele precisava restaurar a alma do cavalo. E essa transformação começou com algo simples: paciência. Nos primeiros dias, Sombra ainda carregava certa desconfiança no olhar. Ele já havia passado por muitas mãos, muitas promessas vazias. Mas conforme o tempo passava, algo começou a mudar. O brilho tímido voltou aos seus olhos. Sua postura, antes cansada, começou a se reerguer. Era como se, pouco a pouco, ele estivesse lembrando de quem realmente era. Foi então que um jovem peão da fazenda, sempre observador e curioso, se aproximou do cavalo. Desde a chegada de Sombra, o rapaz sentiu uma atração inexplicável por ele. Diferente dos outros cavalos da propriedade, havia algo especial em Sombra, algo que o fazia querer conhecê-lo melhor.
Com o tempo, o jovem começou a interagir mais com o cavalo. Primeiro apenas o escovava. Depois o guiava pela fazenda com rédeas soltas. Percebeu que Sombra parecia entender comandos mínimos, quase instintivamente. Era um cavalo que não precisava ser puxado ou forçado. Ele apenas sabia. Certo dia, tomado pela curiosidade, o jovem montou Sombra com cautela, sem usar sela. Para sua surpresa, o cavalo não resistiu. Pelo contrário, ele reagiu como se aquilo fosse algo natural, como se estivesse esperando por aquele momento há muito tempo. E então aconteceu algo incrível. Ao invés de andar como um cavalo comum, Sombra se moveu com elegância e precisão. Ele trotou suavemente, depois galopou com um ritmo perfeito, cada passo fluindo como uma dança ensaiada. O jovem mal acreditava no que estava acontecendo. Ele não estava apenas montando um cavalo comum. Ele estava revivendo um campeão. O fazendeiro assistiu à cena de longe, emocionado. Algo dentro dele dizia que Sombra ainda não havia mostrado tudo o que era capaz. Ele estava se redescobrindo e talvez só precisasse de alguém que acreditasse nele para despertar completamente seu verdadeiro potencial. O jovem, agora tomado pelo desafio, decidiu que não descansaria até trazer Sombra de volta à sua antiga glória. Mal sabia ele que essa jornada mudaria não apenas a vida do cavalo, mas a sua também. O burburinho na cidade era grande. O evento equestre mais esperado do ano se aproximava, reunindo criadores renomados, cavaleiros experientes e os melhores cavalos da região. Para muitos, era uma oportunidade de mostrar a força da nova geração de cavalos treinados com rigor e disciplina. Para outros, era um espetáculo a ser assistido, uma celebração da elegância e da habilidade equina. Mas ninguém esperava que, naquele ano, um competidor em especial chamaria a atenção. O jovem da fazenda, agora completamente envolvido na missão de reabilitar Sombra, tomou uma decisão ousada: inscrevê-lo na competição. A ideia foi recebida com risos e olhares céticos. Um cavalo velho, esquecido por anos e rejeitado no leilão, competindo contra os melhores? Era impensável. Mas o jovem acreditava. Ele havia visto o que Sombra era capaz de fazer. Ele sabia que por trás dos pelos grisalhos e da aparência envelhecida havia um campeão adormecido. Nos dias que antecederam o evento, o treinamento se intensificou. O jovem passava horas com Sombra, refinando seus movimentos, respeitando seus limites, mas também desafiando suas capacidades. E, a cada treino, o cavalo parecia renascer. Seus olhos, antes cansados, agora brilhavam com determinação. Ele sentia o chamado da pista. Ele sabia que, depois de tantos anos de esquecimento, estava prestes a provar que ainda tinha algo a mostrar. Quando o dia da competição chegou, o jovem e Sombra entraram no recinto sob olhares de curiosidade e desprezo. Alguns cochichavam, outros riam baixinho. Mas assim que a prova começou, tudo mudou. Com uma elegância que contrastava com sua idade, Sombra cruzou a pista com leveza e precisão. Cada passo era firme. Cada movimento era calculado. Como se os anos sem competir tivessem sido apenas um intervalo, e não o fim de sua jornada. O público, antes desinteressado, ficou em silêncio. O juiz ergueu uma sobrancelha intrigado. Aquilo não era comum. Então veio o momento decisivo. O jovem guiou Sombra para a sequência final da prova, onde a precisão e o controle do cavalo seriam testados ao máximo. Com uma conexão quase telepática entre cavaleiro e montaria, Sombra respondeu a cada comando com perfeição. Sua postura impecável, sua agilidade inquestionável. Aquele não era um cavalo qualquer. Era um cavalo que conhecia a glória. Ao final da apresentação, o silêncio se transformou em aplausos. Primeiro tímidos, depois ensurdecedores. Ninguém mais ria, ninguém mais duvidava. Todos tinham acabado de presenciar algo extraordinário. Sombra não apenas competiu. Ele conquistou corações. Ele provou que a idade não define um campeão. Ele mostrou que, às vezes, tudo o que é preciso para renascer é que alguém enxergue seu verdadeiro valor. O sol já se punha no horizonte quando o fazendeiro se aproximou do estábulo, onde Sombra descansava. O velho cavalo, agora com a cabeça erguida e os olhos cheios de vida, observava o mundo ao seu redor com uma serenidade diferente. Ele não era mais um animal esquecido, relegado ao fundo de um leilão. Ele era um símbolo de resistência, de superação
de uma história que se recusava a ser encerrada antes do tempo. O fazendeiro passou a mão pelo pescoço forte do cavalo, sentindo a respiração calma e compassada do animal. Ele se lembrava claramente do dia em que havia comprado Sombra, ou melhor, resgatado Sombra. Naquele momento, ele pensou que estava apenas oferecendo ao cavalo um fim de vida digno, um lugar tranquilo para passar seus últimos anos. Mas, na verdade, foi Sombra quem lhe ensinou uma das lições mais valiosas de sua vida. O verdadeiro valor de um cavalo, ou de qualquer ser vivo, não está apenas em sua aparência ou juventude. Ele está na sua essência, na sua história, no espírito que nunca se apaga, por mais que o tempo tente desgastá-lo. A notícia da performance de Sombra na competição logo se espalhou pela região. Pessoas que antes o desprezavam agora falavam dele com respeito e admiração. Alguns fazendeiros chegaram a oferecer dinheiro ao jovem para comprar o cavalo, tentando recuperá-lo para novos eventos, mas não havia preço que pudesse comprá-lo. Sombra não precisava provar mais nada a ninguém. Ele já havia conquistado a única coisa que realmente importava: reconhecimento, dignidade e o carinho daqueles que acreditaram nele. Com o tempo, o fazendeiro passou a olhar para todos os seus animais de maneira diferente. Quantas histórias esquecidas poderiam estar escondidas por trás de olhos cansados? Quantos cavalos, antes aclamados, poderiam ter sido descartados injustamente, apenas porque o brilho da juventude havia passado? A vida de Sombra mudou, mas a do fazendeiro também. Ele aprendeu que, assim como os humanos, os cavalos têm seus altos e baixos, suas glórias e quedas, mas nunca deixam de carregar dentro de si o que realmente são. E, para aqueles que sabem enxergar além do óbvio, sempre há uma segunda chance esperando para ser descoberta. Naquela noite, sob o céu estrelado, Sombra ergueu a cabeça e relinchou suavemente, como se soubesse que sua história, enfim, havia sido contada da maneira certa. E assim termina a incrível jornada de Sombra, um cavalo que provou que, com um pouco de fé e dedicação, sempre é possível reescrever a história. Se você se emocionou com essa história, não deixe de seguir o canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova aventura. Até a próxima!